Alô, você que está conosco durante essa semana de eventos digitais do Water Summit 2020, a reunião de cúpula sobre a água, uma iniciativa do consórcio PCJ com o objetivo de debater problemas e soluções para a sustentabilidade hídrica, além de dialogar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas. E a entrevista que teremos agora para discutir a fundo um pensamento que a sociedade brasileira tem bem enraizado, de que a água vem dos céus, das chuvas. Será que sustentabilidade hídrica pode depender apenas desse comportamento meteorológico? Opa, olha, até um trava-língua. Meteorológico. Existem alternativas? O que vocês acham? O nosso convidado vai mostrar que não é bem assim. Existem outras possibilidades para se alcançar a sustentabilidade, que exige muita tecnologia, e isso o país dele tem de sobra. O cônsul-geral de Israel, Alon Lav, é o nosso entrevistado. Ele vai nos dar detalhes sobre os israelenses, como que os israelenses conseguem abastecer cidades, indústrias e a área rural, tendo precipitação média anual variando de 500 a 700 milímetros. Só para se ter uma comparação, aqui nas bacias PCJ, no interior do estado de São Paulo, a nossa precipitação média é de 1.500 milímetros por ano. E essa nossa região já é considerada uma região de estresse hídrico com esse volume. O senhor Lavi se tornou cônsul no Brasil em 2019, mas já esteve no país em 2011, em sua primeira missão diplomática, como primeiro secretário da Embaixada de Israel em Brasília. Já teve trabalho em outros países, como vice-embaixador da Embaixada Israelense na Cidade do México e representante sênior da Agência Judaica de Israel em Nova York, nos Estados Unidos. O diplomata é bacharel em engenharia biotecnológica na Universidade de Ben Gurion, em Israel, e conduziu pesquisa no Instituto de Bioquímica na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele também é mestre em resolução de conflitos e negociação pela Universidade Bar-Ilan, em Israel. Seja bem-vindo, senhor Lavi. Muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite para compartilhar conosco um pouco da experiência de Israel em prover água mesmo em condições extremas ou até mesmo sem chuvas. Seja bem-vindo, Alon. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e quero aproveitar esta oportunidade de agradecer ao consórcio PCJ e também ao World Water Summit pelo convite, para esta oportunidade que podemos falar e conhecer mais. Então, shalom a todos e obrigado. E já que eu fiz toda essa introdução falando dessa sustentabilidade hídrica que Israel possui, independente da ocorrência ou não de chuvas, né, que a gente faz inveja para o mundo todo, mas muito dessa autonomia vem de fontes de tecnologias que são consideradas caras pelo senso comum, principalmente aqui no Brasil, como a dessalinização, que responde aí por 60% do abastecimento do país. Como que Israel consegue produzir esse volume todo de água dessalinizada com um custo praticável pelo mercado? Bom, Israel está no Oriente Médio e, como Murilo, você mencionou, numa realidade muita diferente. A quantidade de chuva que tem aqui na cidade de São Paulo, em 2 dias, normalmente é uma quantidade de água que temos, de chuva que temos um ano inteiro em muitas partes de Israel. 2/3 de Israel é um deserto, menos de 200 mililitros de água por ano, de chuva por ano, e por isso necessitamos criar políticas e tecnologias para nos permitir ter água. No Oriente Médio tem guerras sobre a água, até que Israel já lutou com alguns vizinhos, parte ao redor do Mar do Galilei, a Kinneret, que é o lago de água doce principal, o único, que é a verdade que tem em Israel, e foi a fonte principal da água até alguns anos atrás. Agora, a água em Israel é um produto caro, muito mais caro de aqui. Pessoas pagam água por uso, um pouco como luz, ou eletricidade, gás aqui. Então, por isso tem habilidade de estabelecer tecnologias e investir em infraestruturas que podem criar água. Mas não só dessalinização, eu acho que precisamos ver
dá uma panorama ampla da realidade de Israel e como nós enfrentamos este desafio, esta escassez de água que temos. Então, primeiramente, quero mencionar, se posso, educação. Eu lembro desde que era pequeno, muito pequeno, nunca, como se diz, lavar dentes, se escovar dentes. Então, não pode deixar a água aberta. Precisa fechar, por exemplo. Coisas pequenas, mas que quando nós crescemos já temos esta mentalidade que água é produto caro, com escassez que precisa guardar. Então, mas, Alon, essa questão do preço é muito interessante, porque, por exemplo, aqui no Brasil, além do custo da água tratada por essa tecnologia de dessalinização, a gente também, os gestores públicos, afugentam da dessalinização por conta do custo de construção dessas usinas de dessalinização. Eu queria que você abordasse também essa questão do custo da água. Como que isso é visto em Portugal? A população não reclama de pagar por uma água mais cara? E isso não acaba gerando também nos gestores públicos, já que a população tem essa consciência do custo, o verdadeiro custo da água, gera nos gestores, então, essa questão de que, olha, não importa o preço para conseguir água, nós vamos conseguir água e vai ser cobrado o preço que é necessário. Como que é essa questão do custo aí em Israel? É bem tradicional e conhecido que, ao final, não temos água. Pessoas podem abrir a janela e ver que não tem chuva. E se não tem chuva, precisa soluções. E para soluções, precisa investir em infraestrutura, em tecnologia, sem dúvida. E por isso eu acho que já é parte da nossa cultura. Não tem dúvida para pessoas pagar para a internet. Ninguém está pensando sobre isso. Para nós, água é o mesmo, é um produto que precisamos, não é um produto comum, não pode achar este produto na rua, claro, e por isso tem um processo, claro, com investimento do governo, não é algo que está pagado 100%, mas se esta cultura existe, até que cada família, quando está registrada vamos dizer, na prefeitura, você recebe uma quantidade de água em custo baixo, ok? Por cada membro da família dentro da casa, e se você está subindo desta quantidade, vai pagar mais por 1 litro, por exemplo. Porque é claro que tem água básica, ok? Para viver, e tem uma expectativa que pessoas não gastam água, então é muito raro ver em Israel pessoas lavam o carro com mangueira, por exemplo. Não existe muito, especialmente em anos com menos chuva, ok? Por exemplo, quase toda a irrigação em Israel também de pessoas na casa é irrigação de gotejamento ou algo mais sofisticado de só mangueiras, por exemplo. Então, esta cultura e esta educação que já está com Israel muitos anos ajuda muito. Inclusive, Alon, existe dentro das escolas campanhas de sensibilização sobre esse valor da água? Faz parte do currículo escolar essa questão da água? No valor, mas o fato e a necessidade de não gastar água sem razão e educar para guardar água, sim, isso existe. Até tem publicações na televisão, por exemplo. Veiculações na rede de televisão para economizar água. Para economizar água, exatamente. Além disso, temos antes, e por isso, temos também a consciência de reciclar, sim? Reciclagem de água. Antes que dessalinização, Israel foi um dos primeiros países no mundo que reciclou água e reusou água, e ainda estamos reusando água potável que está usada depois para agricultura ou indústria. Hoje em dia, áreas metropolitanas, quase 80% da água está reciclada e reusada, onde o país, depois Israel, é Espanha com 30%. Então, é parte das políticas
municipais, políticas estaduais que temos, que precisamos usar esta água. E, claro, tem investimento também. Não, cidadão não pode fazer isso sem investimento do governo para construir plantas de tratamento de água. Não é algo complicado, quero dizer, não sei se complicado, mas algo que precisa investir e investir bastante dinheiro, né? São investimentos, são obras que necessitam de vultuosos investimentos financeiros. Mas uma coisa, já que você tocou nessa questão do reuso, que eu acho super interessante em Israel, eu e o Francisco, que é o secretário executivo aqui do consórcio PCJ, a gente teve essa oportunidade única, eu penso, nas nossas vidas, de ter visitado a Israel durante a UATEC. E uma das coisas, a gente fez também visitas técnicas, e uma das coisas que me chamou muita atenção não é somente o tratamento dos efluentes que é feito em Israel, né, que primeiro que já tem aqui no Brasil, quando a gente ainda está partindo de tratamentos secundários para terciários, aí em Israel já se faz tratamento quaternário, que a gente pode chamar aquela reintrodução da água em tratamento no aquífero, no lençol, no aquífero, também é um tratamento que pode ser chamado de quaternário. Mas mais do que isso, é a rede de distribuição de água de reuso que vocês têm, que é incrível. A gente anda pela estrada e a gente vê aquelas tubulações em coloração roxa, né, dizendo que é de água de reuso para levar para a agricultura. Eu queria que você falasse um pouco quanto tempo levou para Israel construir esse sistema de distribuição, porque não foi só tratar a água de reuso, né, fazer a reciclagem da água, mas é também construir depois todo um sistema de distribuição para a agricultura, que é fantástico esse modelo em Israel, e eu queria que você falasse um pouco quanto tempo levou para isso e quanto é de investimento para isso. Bom, sabe, acho que aqui é ponto importante de mencionar a diferença entre Israel e o Brasil. Eu posso ser muito orgulho da tecnologia, o reuso e tudo que temos em Israel, mas Israel é o tamanho do Sergipe, ok? Brasil é muito, muito, muito mais grande que Israel e é muito mais complicado. Para nós, do norte a sul é uma coisa, para vocês é completamente outra história. Então, é importante entender as diferenças, porque não pode, vamos dizer, não pode replicar um modelo para outro, porque depende do tamanho, dos fontes, etc. Israel, desde o estabelecimento de Israel, a água foi um assunto importante para Israel. E a escassez de água ainda está afetando toda a região do Oriente Médio, não só Israel, muitos dos vizinhos de Israel. E a fonte principal que tivemos nesta época foi a Kinneret, Mar do Galilei, e desde então foi construído um canal principal desde o norte de Israel, Kinneret, até quase o sul de Israel, ok? Para levar água potável. E acho que esta ideia de levar água de um lugar a outro já ficou conosco. E por nossas necessidades, o sistema é bem guardado, vamos dizer. Até que pessoas não sabem, mas Israel, sempre no estabelecimento de Israel, tivemos muito medo que durante esses conflitos armados, alguém vá bombar, sim? Vai bombardear essas regiões estratégicas. Sim, então, que alguém vá bombar as bombas que levam água do Mar do Galilei até o sul de Israel. Porque falamos sobre bombas bem grandes. E por isso, estas bombas estão dentro de uma montanha, ao lado do Mar do Galilei, que significa um investimento enorme, porque precisa subir a água, depois a água precisa descer, e precisa construir tudo isso dentro de uma montanha, mas só por o entendimento da importância de água e a importância que a água chega a todos os países. Então, eu acho que já consciência tivemos desde o primeiro dia do restabelecimento do Estado de Israel, e desde então foi construído mais e mais entre políticas públicas e investimentos para chegar onde hoje estamos, com o entendimento que
o sul e a agricultura no sul precisa mais água que no centro e por isso agora muitos canais e tubos chegam para a agricultura no sul do país. Inclusive, né, como você já mencionou até na sua fala, além de ter a questão do uso de águas de reuso, a agricultura israelense se destaca pela tecnologia por gotejamento, né, de irrigação por gotejamento. E isso é uma grande iniciativa que a gente vê no meio do deserto tendo produção agrícola. Isso é muito interessante para quem visita Israel verificar essa questão. Qual que é o tamanho dessa produção agrícola? E se vocês têm aí algum cálculo do tipo quanto de água é investido nessa produção agrícola versus a produção, né, a produção agrícola como um todo de Israel, né? Porque ela não é prejudicada pela questão climática, independentemente se chova ou não chova, a produção agrícola de Israel segue a passos largos, né? Sim. Não são os números, mas sim, hoje em Israel a maioria da produção agrícola é de estufas ou de condições bem especiais com irrigação precisa, ok? Irrigação de preciso. Por gotejamento. Gotejamento. Quase não existe outro tipo de agricultura em Israel por duas razões. Uma, por a falta e custo de água, claro, e a outra também, Israel não pode concorrer com produtores grandes, ok? No passado, Israel exportou laranjas, mas quando a Espanha entrou neste mercado, paramos. Até Israel exportou aguacate à Europa. Abacate. A Europa também terminou quando México entrou deste mercado, sem falar sobre Brasil. Então, Israel está hoje produzindo produtos agrícolas que podemos exportar onde outros não podem. Então, nossos morangos, ok? Temos numa época maior que na Europa. A romão, sim? Pomegranate, romã. Em Israel, em Europa é de 2 meses, em Israel já podemos exportar isso 4 meses. As frutas lá em Israel são maravilhosas. A gente entra nos mercados de Israel, são aquelas frutas bonitas, grandes, são muito... Olha, realmente é encantadora a qualidade dos produtos agrícolas lá de Israel. Exatamente, porque não podemos concorrer com quantidade. Então, com qualidade, sim. Se podemos, com a ajuda de irrigação, de biotecnologia e muita tecnologia. E por isso, no sul de Israel, no deserto, no meio do deserto, pode haver muitos produtos agrícolas, como você viu, Murilo, mas todo estufas e irrigação de gotejamento e tudo é bem com alta tecnologia, não tem campos de algo já em Israel, não existe Agora, isso. Alon, a gente falou aqui, né, já destacou várias vezes essa questão de que a gente ouve mesmo os gestores em Israel falando, nós não precisamos da chuva para ter água, né? É interessante isso porque a tecnologia de vocês está bem avançada. Mas como é que está a questão dos planos de recursos hídricos lá em Israel? Existe já, vocês fazem estudos olhando como que vai ser o comportamento do consumo lá na frente e de acordo com esse comportamento do consumo, vocês vão traçando metas para a gestão de recursos hídricos, da gestão da água. Como que está esse processo? Como que é o processo de planejamento de Israel para o futuro? Sim, claro, e só por isso podemos investir em novas plantas de desalinização. Quando vemos que vamos chegar num momento de, não 100%, mas altas porcentagens de utilização de água ou do processo de desalinização, já estamos num processo de pensamento sobre outras plantas ou como podemos ampliar planta que existe. Em Israel tem áreas, o sul de Israel, Eilat, Eilat é a cidade no ponto mais sul de Israel, ao lado mais extremo. Eles estão
usando só dessalinização de água já desde os 60. Quando... Desde os anos 60? Desde os anos 60 já. Claro que cada vez o sistema está melhorando e a tecnologia está ajudando a fazer isso melhor, mais rápido, mais eficiente, etc, etc. Mas a ideia é que sem isso não podemos dar água para as pessoas. Já existe desde os anos 60, porque em sul de Israel não tem água, ponto, uma coisa, e levar água do centro de Israel para lá é muito complicado. E quando tem necessidade, tem soluções e tem inovação, e porque Israel começou a estabelecer todo esse sistema quando todavia tivemos água no Mar do Galileia e ainda tivemos bons anos em Israel. E agora, Alon, a gente tem visto, principalmente aí, após a crise hídrica aqui no estado de São Paulo de 2014, 2015, um aumento pela procura de soluções israelenses para o setor de recursos hídricos, em especial o setor de saneamento. A gente tem até já empresas israelenses que estão atuando aqui no Brasil e estão já firmando contratos com empresas de abastecimento aqui do interior do estado de São Paulo. Mas quais áreas estão mais avançadas nesse processo de compartilhamento ou de venda de tecnologias para o Brasil? Quais dicas que você daria para o empresário brasileiro com interesse em comprar essas tecnologias para investir aqui no Brasil, para os gestores de serviços de abastecimento? O que você dá de dicas para que quem queira procurar essas empresas israelenses para replicar essas tecnologias aqui no Brasil? Sim. Brasil é um país que não é fácil entrar no mercado brasileiro e acho que uma das coisas muito claras é precisa estabelecer uma empresa aqui, ok? Brasil já ninguém está vendendo produtos ao Brasil. Então, nós sim temos algumas empresas que estão buscando parcerias com empresas brasileiras para levar a tecnologia e produzir aqui mesmo, ok? É muito claro. Temos algumas iniciativas que já estão avançando, mas nós esperamos e achamos que podemos ter muito mais e achamos que Israel pode oferecer muito mais. Também creio que com o novo marco de saneamento e olhando ao futuro, próximo futuro, vamos ver mais cooperação entre tecnologia israelense e aqui do mercado. Agora, israelenses são fáceis de trabalhar, é fácil trabalhar com israelenses. Geralmente, talvez somos um pouco mais demasiado diretos, demasiado agressivos, até agressivos e menos paciência, mas ao final é muito fácil trabalhar com israelenses e eu acho que os empresários brasileiros vão achar parceiros israelenses que podem confiar com eles e podem desenvolver essas tecnologias. E nós estamos num processo agora com o governo de São Paulo também para ver como Israel pode oferecer soluções para os municípios e, claro, o estado de São Paulo mesmo, nesta área. Você tocou num tema muito interessante, está sendo muito falado ultimamente, essa questão do novo marco regulatório do saneamento, que foi recentemente aprovado, que isso vai permitir a ampliação da participação do setor privado dentro da área de saneamento. Como que você vê essa questão? Há a possibilidade de ampliar essa participação das empresas israelenses dentro do setor de saneamento aqui no Brasil? Podemos dizer aí, quem sabe no futuro, uma Mekorot talvez esteja disponível para atuar em municípios brasileiros? Para quem não sabe, a Mekorot é a empresa de abastecimento lá de Israel. Sim, exatamente isso. Até água é uma das áreas que Israel tem empresas grandes que até podem investir, ok? Normalmente as empresas israelenses são pequenas, não são tão grandes. Mas na área de água e tecnologia de água e abastecimento e tudo isso, sim temos empresas que até podem investir e criar parcerias. E eu acho que sim,
se temos agora uma oportunidade boa para estreitar estas relações e criar pontes entre empresas brasileiras que estão neste processo agora de transformação e empresas israelenses para levar tecnologia que pode ser usada aqui no Brasil. Inclusive, Alon, como é que funciona essa interação setor público e privado lá em Israel, né? Aqui no Brasil, a gente vê que existe uma tendência do setor privado avançar aí a área de saneamento, porque os investimentos que são necessários para a universalização do serviço aqui no Brasil são da casa de bilhões, de centenas de bilhões de reais, aí, né? Como que se dá essa gestão pública e privada lá em Israel? Como que funciona? Depende em que área, mas eu, como mencionei, já cada município tem um cooperativo de água. Nos últimos anos também Israel transformou esta área e cada município já é no baixo do município. É um cooperativo, vamos dizer, independente, porque o que passou no passado? Municípios não tiveram dinheiro, então não investiram na água, mas sim continuaram a receber os pagamentos dos cidadãos para a água, mas usou este dinheiro em outros lugares, e não reinvestindo na área de água. E por isso foi decidido de separar isso. Tem empresas não privadas, semi-privadas, ok? Mas que atuam quase como empresas privadas, que tem o valor de água que está decidido juntos com a Autoridade de Água Nacional, etc. E eles precisam manter orçamentos deles, ok? Significa que o dinheiro que nós, as pessoas, pagamos para a água, está usando para investir na infraestrutura da água mesmo, e não em outras coisas. E eu acho que foi uma decisão muito importante para fazer isso, onde, como falamos, tem custo para a água, mas é importante que este custo será para a água mesmo, e para a infraestrutura da água, para melhorar os sistemas de água, para novas tecnologias, e não para outras coisas dentro do município. E agora, para a gente finalizar, Alon, que dicas que você deixa para os gestores públicos e para os CEOs de empresa aqui da área de recursos hídricos, de saneamento aqui no Brasil, sobre medidas e investimentos nessa questão de sustentabilidade hídrica e frente também à ocorrência de eventos climáticos extremos? Bom, é muito difícil falar sobre a necessidade de guardar água quando moramos aqui no Brasil. Eu moro aqui na cidade de São Paulo, tem dias com muita chuva que não pode imaginar um dia que vai faltar água. Eu sei. Como pode, né? mas sem dúvida, hoje em dia, o mundo que precisa ter muita consciência sobre o futuro e que vai fazer com esta água, porque se não vai gestionar bem, vamos nos achar uma realidade onde a água no aquífero e outros lugares é água contaminada que não pode usar. E eu quero aproveitar este convite para dizer aos diretores na área de gestão de água que Israel está aberto para uma conversa. Nós estamos abertos com a vontade de compartilhar nosso conhecimento, desde de empresas privadas e tecnologias até política de Israel e como funciona em Israel. E hoje em dia, quando temos boas relações no nível federal entre os governos brasileiro e israelense, eu creio que este é o melhor momento para fazer estas parcerias. Essas pontes, né, entre os gestores daqui com os gestores lá de Israel. Exatamente. Então, infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? Foi uma entrevista muito gratificante, cheia de conteúdos, de novidades. Eu gostaria de deixar o consórcio PCJ à disposição para parcerias e trocas de experiências com o governo israelense. Já tivemos, como eu já mencionei, iniciativas de estar em conjunto com o consulado em São Paulo e também
participamos por 2 ocasiões da UATEC. UATEC, que é uma empresa, que é uma feira de recursos hídricos, saneamento e gestão ambiental, muito legal, que ocorre em Tel Aviv. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, participar do Water Summit 2020 do consórcio PCJ, e vamos avançar aí em novas parcerias e novas iniciativas junto com Israel. Amém. Muito obrigado a todos e shalom. E a você que está nos acompanhando aí no Water Summit durante essa semana, fique atento à nossa programação e participe de todos os eventos para receber o seu certificado de participação. Temos as rodas de conversas, os webinários, outras entrevistas que estão ocorrendo aqui durante essa semana, eventos ao vivo, não perca nenhum deles, todos disponíveis aqui no site oficial do evento. Um forte abraço a todos e até a próxima!